pessoal, boa noite. Estamos ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. Estou fazendo essa transmissão no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E hoje é uma live num horário atípico, às 19 horas. Estou testando ainda para ver o que fica melhor. Então, sejam bem-vindos. O tema da live de hoje é como deixar de ser dependente emocionalmente. Então, essa foi uma sugestão de live que eu recebi lá na caixinha que eu abri nos stories. Então, se vocês têm alguma sugestão de alguma live específica que vocês gostariam que eu fizesse, manda para mim em inbox, que eu, se for dentro do meu nicho, eu faço essa live com o maior prazer. Então, o pessoal que está entrando, Antônio, Rosa, pessoal, muito bem-vindos. E, bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim aqui durante a live, que eu vou estar de olho no chat, combinado? Então, vamos lá. Antes de falar o que se deve fazer, né? O que é interessante que se faça para deixar de se tornar uma pessoa dependente emocionalmente, eu vou falar um pouquinho da dependência emocional. Como que você reconhece, como que você identifica se você é uma pessoa dependente, tá? Vou citar vários exemplos aqui e explicar por que é dependente, por que a pessoa se torna dependente e tudo mais. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Para começar, eu vou compartilhar alguns sinais de dependência emocional. Então, a pessoa que é dependente emocionalmente, ela se sente muito insegura em relação não só a ela, mas ao outro. Então, é uma pessoa que, com frequência, ela prioriza o outro em detrimento de si mesma. É como se o outro, nossa, o outro eu não posso perdê-lo de jeito nenhum. O outro, eu não posso decepcioná-lo, eu não posso frustrá-lo, porque afinal eu não posso correr o risco que ele me deixe, né? Eu não posso desapontá-lo. Então, com frequência, a pessoa que é dependente, ela supervaloriza o outro em detrimento, muitas vezes, de si mesma. É como se ela conseguisse arrumar alguém para se relacionar. Ah, só uma coisa. A dependência não necessariamente é em relação ao parceiro amoroso, tá? Às vezes a pessoa é dependente do pai, da mãe, de um filho, de um amigo. Então, não necessariamente é dependente de uma pessoa com a qual ela se relaciona amorosamente, tá? Eu vou citar aqui, vou focar em relacionamento amoroso, mas lembrem-se que pode ser para qualquer tipo de relacionamento. Então, a pessoa, ela supervaloriza o outro, ela acha que, ela pensa assim, nossa, o outro, caramba, o outro, ele me ama, então eu não posso perdê-lo de jeito nenhum. Eu não posso correr o risco de ficar sem ele. Afinal, ele me ama, né? Algo que para ela, de repente, até atípico. Porque a pessoa que é dependente emocional, muitas vezes, ela está tão fragilizada emocionalmente, ela está tão vulnerável, que quando alguém chega e dá a ela um pouco de migalha, ela agarra aquilo como a maior oportunidade da vida dela. E ela não quer perder isso de jeito nenhum. Porque esse pouco que ela recebeu, para ela, na visão dela, é muito. E é por isso que a pessoa ela se torna dependente. Porque ela mesma não se ama. Porque ela nem sabe como fazer isso. Então, se ela não se ama, se ela não confia nela, se ela tem uma baixa autoestima, se ela cresceu num ambiente onde ela não recebeu apoio, ela não recebeu encorajamento, ela não recebeu amor, acolhimento dos pais, de repente cresceu num ambiente onde as pessoas falavam, nossa, você não vale nada, você é uma idiota, você não é boa o suficiente, você não é bonita, ninguém vai se interessar por você. E acredite, isso existe, tá? Lares assim. Então, de repente, se essa pessoa, vou falar mulher, tá? Mas poderia ser homem ou mulher. Se essa mulher cresceu num ambiente assim, onde as pessoas que supostamente ela mais confiava,
que eram os pais, nunca a apoiaram, nunca demonstraram afeto, carinho, nunca proporcionaram a ela um ambiente seguro para ela crescer e se desenvolver, muito provavelmente o nível de consciência dela é muito baixo em relação a si mesma, baixo autoconhecimento e baixa autoestima, porque ela não recebeu isso, ela não aprendeu, isso não foi nutrido dentro dela. Então, essa pessoa, quando cresce, quando ela se desenvolve, ela está muito vulnerável, porque ela não sabe do seu valor. Afinal, ninguém a ensinou. Como que alguém aprende a se amar se, se nunca ensinaram a como fazer isso na prática? Porque a gente escuta muitas pessoas falarem, aprenda a se amar e tudo mais, né? Se ame, se valorize. Ok, mas como uma pessoa faz isso na prática? Quais são os hábitos que ela deve ter? Como ela deve se comportar? O que ela faz? Quais são os seus rituais diários? Como que é o seu diálogo intrapessoal? Então, tudo isso é muito pouco divulgado. Então, essa mulher ou esse homem, tá, cresce totalmente inseguro, acreditando que não vale nada, porque ele escutou isso a vida inteira. E aí, de repente, essa pessoa começa a se relacionar amorosamente com alguém. E esse alguém fala para ela, de repente, pela primeira vez, ela escuta um eu te amo. Pela primeira vez, ela escuta um nossa, eu gostei de você, você é incrível, você é maravilhosa. Imagina para uma pessoa que nunca teve isso. Então, ela agarra essa oportunidade com unhas e dentes, porque para ela é como se fosse, nossa, essa é a maior oportunidade da minha vida. Alguém me ama, alguém enxergou valor em mim, alguém me notou, alguém me viu. Então, eu vou. Aquilo para ela é uma novidade, né? Então, ela agarra isso com todas as forças e não quer perder de jeito nenhum, porque muitas vezes é algo que ela nunca teve. Tá? E só que ela atribui o valor dela ao olhar do outro. Ela não se sente boa o suficiente. Ela acha que o outro é que acha que ela é boa. Percebe a diferença? Então ela não tem certeza do valor dela. Ela acha que, nossa, tal pessoa foi capaz de enxergar valor em mim, nossa, então eu não posso perder essa pessoa. Porque ela enxergou valor em mim, não é que ela acha que ela tem valor. E ela vai se tornando cada vez mais dependente. Porque muitas vezes são pessoas que têm uma necessidade tão grande, tão profunda, necessidade essa que já às vezes está lá há muitos anos sem ser preenchida. Então, para quem está com muita sede, vem alguém com um copo de água, com 2 dedos de água, para essa pessoa, nossa, é tudo que ela queria. Mesmo que seja, poxa, mas é só um copo de água com 2 dedinhos de água. Será que matou a sede dela? Provavelmente não. Mas para ela que estava tanto tempo sem água, aquilo é muito. Então, a pessoa que é dependente emocionalmente, ela tem dúvida do seu valor. Aliás, muitas vezes ela nem acha que tem valor. Ela acha que, nossa, tal pessoa foi capaz de enxergar valor em mim. Nossa, essa pessoa é o máximo. Não posso perder ele, porque ele me ama como eu sou. Né? Afinal, ele falou que me ama. Gente, rapidinho, pessoal do Instagram tá me ouvindo? O Antônio tá falando que no Instagram tá sem áudio. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês mandem aqui para mim no chat, por favor, tá? E aí, o que acontece? Como essa pessoa recebe um pouquinho de migalha, nem sempre, tá? Às vezes o outro, não vou generalizar aqui que, nossa, as pessoas dependentes emocionalmente só recebem migalhas. Não, eu tô vou falar aqui vários viés, tá? Vários exemplos e tudo mais. Então, o que acontece? A pessoa que recebe atenção e que não tem certeza do valor dela, ela vai colocar o outro num pedestal, porque é como se o valor dela tivesse atribuído ao reconhecimento do outro. Nossa, o outro me validou, o outro me acolheu, o outro me enxergou. Então, eu não quero perder isso, tá? Então, a dependência faz com que essa pessoa, ela muitas vezes se torne submissa ao outro, porque ela muitas vezes ela vai aceitar tudo
Para quê? Para ela não machucar, para ela não decepcionar o outro, para ela não frustrar o outro. Nossa, eu não posso decepcionar, eu não posso desapontar. Então, muitas vezes, ela coloca o outro lá em cima, ela coloca as necessidades do outro à frente das necessidades dela. Muitas vezes, ela concorda em fazer coisas que ela não queria, contrárias aos seus próprios valores, porque, ah, não, mas o outro pediu para eu fazer. Nossa, mas o outro falou que era assim. Então, as crenças do outro passam muitas vezes a ser as crenças dela. Porque o outro tem tanto valor para ela que é como se fosse uma referência absurda. Então, ela coloca o outro num pedestal, ela supervaloriza o que o outro fala. Muitas vezes o que o outro fala é lei para ela, afinal, nossa, foi meu namorado, foi meu marido que falou isso, né? Então, ele tá certo. Então, ela tem dúvida do próprio valor, ela não acredita nela, ela é uma pessoa insegura, muitas vezes, uma pessoa que acha que, nossa, se eu ficar sozinha, meu Deus, eu morro. Então, o dependente, como o próprio nome fala, ele acredita que depende do outro para viver, para ser feliz, para ser amado. Porque na concepção dele, é inconcebível que ele supra a sua própria necessidade de amor. Ele acha que é impossível, que o amor ele tem que vir de fora, né? E talvez você esteja me perguntando, poxa, Nathalie, mas peraí, nós seres humanos não somos seres sociáveis, né? A gente não quer, a gente não necessita do toque físico, a gente não necessita ser amado. Na verdade, sim. Só que o grande ponto é, quando eu me amo, quando eu enxergo o valor em mim, o que acontece? Eu não saio desesperada atrás do outro. Olha, pelo amor de Deus, fica comigo a qualquer custo. Pelo amor de Deus, não me abandone. Quando eu me amo, eu passo a ter um filtro. Nossa, aquela pessoa, eu quero ficar com ela? Será que nossos valores são parecidos? Essa pessoa está me fazendo bem? E o dependente não, ele não quer perder de jeito nenhum. Muitas vezes o dependente ele está num relacionamento tóxico, abusivo, onde ele é muitas vezes humilhado, desrespeitado, só que ele não consegue terminar esse relacionamento. Ele não consegue. Por quê? Ele faz vista grossa, ele passa panos quentes, põe panos quentes, porque ele acha assim: ah, não, fulano me maltratou, mas, poxa, ele teve um dia muito agitado no trabalho, ele estava cansado, tudo bem. Nossa, fulano me deu um tapa na cara, mas, poxa, caramba, ele teve um dia tão... Ele não está bem emocionalmente, eu tenho que entender, né? Todos os relacionamentos têm altos e baixos, então ele não é assim sempre, às vezes ele é carinhoso. Então, a pessoa que é dependente emocionalmente, ela tem uma tolerância muito grande de aceitar comportamentos destrutivos. Muitas vezes, às vezes ela até acha que merece, tá? Porque ela acha que fez alguma coisa que o aborreceu. Então, é uma pessoa que sente culpa com facilidade. Muitas vezes ela não se acha merecedora de receber coisas boas. Então, se ela está num relacionamento abusivo, destrutivo, ela pensa: ah, caramba, ninguém é perfeito, né? Poxa, caramba, hoje ele me bateu, mas todo relacionamento tem altos e baixos, então tá tudo bem, amanhã vai ser outro dia. Ele me pediu desculpas, ele se arrependeu. Ele não queria ter feito o que fez. Nossa, é porque ele bebeu, a culpa não é dele. Sabe como é que é a bebida, né? Então, ela está constantemente se justificando, ela prioriza o outro em detrimento de si mesma. Ela acha que o outro tem tanto valor que, poxa, eu tenho que aceitar que o outro me tratou mal. Porque na cabeça dela, olha só, gente, na cabeça da pessoa que é dependente emocionalmente, ela acha ela acha assim, se o outro, vamos supor, teve uma crise de ciúmes e bateu nela, tá? Ela pensa assim, nossa, mas ele fez isso porque ele me ama. Esse ciúmes dele excessivo é porque ele me ama muito. Então, a pessoa vai dando significados às coisas que acontecem com ela. Claro que eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que todas as pessoas, tá? A ideia aqui não é generalizar, mas um número considerável de pessoas
Elas aceitam algo que uma pessoa que tem autoestima jamais aceitaria. Elas aceitam com muito mais facilidade. É como se fosse assim, fulano me tratou mal, ele não foi legal comigo, ele me destratou, ele, sei lá, me bateu, me xingou, mas ele fez isso porque ele me ama, ele estava nervoso. Então, na cabeça dela, ela entende que isso é amor. Por quê? Porque, de repente, ela nunca recebeu amor de verdade. E quando uma pessoa não recebeu amor de verdade, ela não tem referências. Porque o que é o amor de verdade? Respeito, reciprocidade, é liberdade, é você respeitar o espaço do outro. Então, quem ama verdadeiramente quer o outro bem, quer o outro feliz. Então, posse não é amor. Ciúmes não é amor. Tá? Então, o amor é querer ver o outro bem, querer ver o outro feliz, mesmo se a pessoa não estiver comigo. Pelo menos no meu entendimento, no meu conceito do que é amor, é como se eu passasse por um jardim e visse uma flor maravilhosa. Eu não vou arrancar essa flor, porque eu a amo. Eu quero ela ali, viva, porque a partir do momento que eu arranco essa flor, eu sei que ela vai durar no máximo 3 dias. Então, o amor verdadeiro, ele, no meu entendimento, ele não se sustenta sem respeito, tá? E a pessoa que é dependente emocionalmente, ela não tem isso claro para ela. Porque, novamente, repetindo, às vezes ela tem as necessidades. Quando eu falo em necessidades, todos nós temos necessidades que a gente quer preencher, tá? Então, a pessoa que não tem as suas necessidades preenchidas, porque muitas vezes ela nunca nem recebeu amor nem dos pais, uma migalhinha para ela é muito. Por quê? Porque ela nunca teve aquilo. Então, aquilo passa a ser uma referência para ela. Nossa, caramba, fulano me ama. Nossa, mas ele só gritou comigo porque ele me ama, porque ele tem ciúmes, ele tem medo de me perder, né? Então ela vai criando justificativas, ela vai dando significados que ela quer, como se fosse até uma forma de autoproteção inconscientemente, né? Ela não quer ver a verdade. Não é que ela não quer, ela não consegue, entende? E aí, gente, isso se torna muito desafiador, principalmente quando a pessoa está há muitos anos num mesmo relacionamento. Ela começa a ficar cada vez mais tolerável aquilo que ela vive, tá? Deixa eu só ver o que vocês mandaram aqui para mim. A Luciana colocou aqui: estou saindo de um casamento de 20 anos com um narcisista, muito difícil. Parabéns, Luciana, por se priorizar. Parabéns por se colocar em primeiro lugar. Porque o dependente emocional, dificilmente ele se prioriza. E quando ele se prioriza, sabe o que ele faz? Sabe o que ele sente muitas vezes? Culpa. Nossa, eu tenho medo, caramba, eu vou fazer. Tomou tal decisão de, sei lá, de repente sair com uma amiga, vai. Nossa, será que meu namorado vai ficar bravo? Nossa, será que ele vai ficar chateado? Será que. E se ele resolver sair também com algum amigo? E se conhecer alguém? Então, às vezes, quando essa pessoa toma uma decisão, ela sente culpa, porque a dependência é tão grande que ela não quer correr o risco de perder esse homem ou essa mulher, mesmo que ela esteja em sofrimento. E olha que curioso, uma pessoa que nasceu num lar desestruturado, onde ela não recebeu amor, onde ela não tenha recebido carinho, acolhimento, encorajamento, apoio, quando ela se torna adulta e eventualmente ela conhece um cara ou uma mulher, tá? Que tem esses mesmos comportamentos que os pais dela tinham para com ela, apesar de serem comportamentos que geraram nela muitas vezes traumas e sofrimento, é um comportamento familiar. Então, inconscientemente, ela é atraída porque ela viu alguma similaridade naquela pessoa. E ela nem sabe entender o porquê. Ela nem sabe dizer, não é consciente. Só que o cara ou a mulher, tá? Por ter comportamentos parecidos com os pais
pessoa que é dependente, essa familiaridade gera uma sensação de segurança, por mais louco que isso possa parecer, tá? Então, é comum as pessoas, às vezes, encontrarem nos parceiros, né, nos namorados, maridos, comportamentos muito semelhantes aos pais. Porque mesmo que, nossa, é um comportamento que, caramba, me trazia sofrimento, mas, nossa, isso aí me é familiar. Eu sei lidar com isso. Então, o ser humano é extremamente complexo, gente. Tá? Então, isso também pode acontecer. Agora, como é que o dependente emocional, como é que ele pode deixar de ser dependente? Como é que ele pode se priorizar, se valorizar, se colocar em primeiro lugar, sair muitas vezes desse relacionamento tóxico, se for o caso, tá? Como que ele vai fazer isso? E eu vou trazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte: como está a vida de vocês hoje? Porque quanto mais interessante for a sua vida, menores a chance de você ser um dependente emocional. Agora, se o maior objetivo da sua vida, se o seu maior propósito é o seu namorado ou o seu marido, seu noivo, que seja, o seu parceiro ou parceira, se ele é o maior objetivo da sua vida, a sua maior prioridade, se você vive para ele e por ele, há grandes chances que você seja uma pessoa dependente emocionalmente. E aí a gente tem um desafio muito grande, né? Por quê? Se eu vivo para alguém, quem é que está cuidando de mim? Se eu vivo para satisfazer o outro, para fazer tudo. Tem uma questão também, tá? Quando a pessoa é dependente emocional, muitas vezes ela faz tanto pelo outro, com medo nossa, eu não posso perdê-lo, então eu tenho que fazer, eu tenho que mimar, eu tenho que fazer tudo e mais um pouco. Ela começa a acostumar o outro que isso é o normal, entre aspas, e o outro ele se acomoda muito rápido. Nossa, caramba, fulana faz tudo por mim. Caramba, para mim tá fácil essa relação, né? Então, o dependente emocional, muitas vezes ele faz a parte dele e a parte que cabe ao outro, tá? Então, isso é muito perigoso no relacionamento, porque o relacionamento é uma via de mão dupla. Relacionamento é reciprocidade, é equilíbrio, é como se fosse uma balança, ou então como é que chama aquilo que a gente. Caramba, me fugiu. Não é, eu ia falar tobogã, mas não é o nome. Ai, caramba, me fugiu o nome aqui. Que cada um senta numa ponta. Tem que estar em equilíbrio isso, gente. Porque se eu ficar de um lado. Gangorra, era esse o nome. Se eu ficar segurando a gangorra para manter o outro lá em cima, primeiro, eu mantenho um distanciamento. Porque se o outro está lá em cima e eu estou lá embaixo, me matando para segurar o peso lá em cima, além de estar em desequilíbrio, isso gera afastamento. Isso gera desconexão. Porque, exato, Carolina, era gangorra. Porque eu estou fazendo a minha parte e a do outro. Percebe como não faz sentido? Né? Eu digo assim, o dependente está fazendo a parte dele e a parte que cabe ao outro. E se uma pessoa está num relacionamento, o que é um relacionamento? É crescer juntos, é você agregar na vida do outro, é olharem na mesma direção, é se ajudarem, é muitas vezes serem cúmplices. Porque para estar num relacionamento onde a pessoa tem que fazer tudo para provar, nossa, olha o meu valor, pelo amor de Deus, fica comigo, não é um relacionamento saudável. Porque a própria pessoa está condicionada à validação externa. Então, se o outro vai embora, ela pensa: meu Deus do céu, minha vida acabou. Porque quem é que vai me amar agora? Amanda, querida, quem é que vai me amar agora? Se essa pessoa foi embora, a única pessoa que foi capaz de enxergar o valor em mim, isso na percepção deturpada, tá? Do dependente emocional. Se essa pessoa foi embora, o que vai ser de mim?
Quem que vai me amar? Então, percebam que o dependente, ele não consegue ficar sozinho. Ele não consegue desfrutar da própria companhia, assim, ele não consegue. Solitude para ele é solidão. Então, se ele se percebe sozinho, para ele é enlouquecedor. Por quê? Porque quando a gente está só, a gente, muitas vezes, a gente encontra momentos muito propícios para olhar para dentro, né? Na solitude. E para o dependente emocional, ele não quer isso. Porque olhar para dentro é como olhar para uma casa vazia. Não que essa casa seja de fato vazia, mas no entendimento do dependente, por ele ter crescido apenas fisicamente, mas emocionalmente ele ser muito dependente, como se fosse um bebê, ele acha que ele não sobrevive. Então é como se fosse uma casa vazia, fazendo uma analogia, né? Poxa, eu não construí nada, eu não sou capaz de me defender, eu não sou capaz de sobreviver sozinha, eu não sou capaz de me virar. E agora, quem que vai me prover? Quem que vai me defender? Quem que vai me amar? Quem que vai me achar bonita? Quem que vai me acolher quando eu precisar? E agora? Meu Deus, socorro. Então é muito, muito comum que o dependente ele emenda um relacionamento no outro, porque ele não quer se ver só de maneira alguma. Muitas vezes, gente, a solitude ela abre infinitas possibilidades para o autoconhecimento. Não só a solitude, não importa se a pessoa está solteira, está casada, mas eu acredito, né? Não sei se isso é crença também, que quando a gente está só por um determinado tempo, a gente tem mais facilidade para olhar para dentro, sabe? Para descobrir o que gosta. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. A Lu colocou aqui. Eu tive uma conhecida que, quando se separou, foi ao supermercado e não sabia o que comprar para ela, pois sempre comprou só o que o marido gostava de comer. Olha aí, pessoal. Esse é um exemplo de pessoa que eu falei para vocês que muitas vezes as pessoas elas se tornam submissa àqueles que são dependentes. Então, ela, nossa, é primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, e ela não consegue encontrar um lugar para ela. É como se a vida dela não tivesse valor. Então, as pessoas que são dependentes emocionais, elas têm um baixo nível de consciência, de autoconhecimento, muitas inseguranças. São pessoas, muitas vezes, extremamente frágeis e vulneráveis. Vulneráveis no sentido de que muitas vezes se tornam presas. Essa palavra não é bem isso que eu quero dizer. Falei presa, mas não é essa palavra. Elas se tornam muito. Eu ia falar presas fáceis, mas não é bem essa palavra, tá? Que ficou um pouco indelicado. Elas se tornam, assim, vulneráveis ao outro. E se elas encontram uma pessoa de má fé que queiram tirar proveito delas, é muito fácil que essas pessoas entrem num relacionamento abusivo, porque elas não têm certeza do próprio valor. Pessoal, vi que vocês mandaram aqui algumas mensagens. A Lu colocou aqui. Sofri muito castigo do silêncio, ciúmes excessivo, competia com meus filhos, não aceita ser contrariado, controlador, mas estou me libertando. Então, o dependente, muitas vezes, ele aceita muita coisa. Por quê? Nossa, fulano fez isso, nossa, mas ele me ama. Ele me tratou mal? Ah, mas ele cuida de mim. Ah, mas pelo menos eu tenho alguém. Ah, pelo menos eu estou namorando. Pelo menos eu estou casada, né? Então, existe isso, gente. A pessoa acha que ela... Nossa, eu posso tolerar tudo, desde que eu não fique sozinha. Para ela, a pior coisa é se ver só, porque ela se acha incapaz de se prover como um ser humano adulto, tá? Então, quando ela se vê só, ela se sente, assim, numa situação tão fragilizada, tão vulnerável, que ela rapidamente ela emenda num outro relacionamento. Porque tudo que ela quer
é ter alguém, porque na percepção dela, ela é incapaz de sobreviver sozinha, né? O próprio nome já fala dependente. Então, ela acha que não ela acredita que, poxa, eu tenho que ter alguém a qualquer custo, né? Então, esse é o grande desafio, a pessoa entender que o valor dela não está atribuído ao outro, ao que o outro fala. Estou saindo de um casamento de 20 anos. Essa aqui eu já tinha lido. Pessoal que está saindo de um relacionamento destrutivo, olha, se reconheçam, tá? Se valorizem, se perdoem, se aceitem, se amem, criem rituais que, pô, caramba, tu é demais. Obrigada. Então, criem rituais de autocuidado, de autovalorização. Ah, Thiago, gratidão, viu? O Thiago colocou aqui, divulguei sua live. Muito obrigada. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa. A única obrigação da mulher, do ser humano, é se amar. O resto é apenas reflexo. Perfeito. Por quê? Porque aquele que se ama, ele tem uma facilidade para enxergar amor em tudo. Porque, na verdade, gente, o que a gente enxerga, o externo, é um reflexo de como a gente está internamente. Então, se eu olho para as pessoas e falo, nossa, caramba, que mundo incrível de se viver, nossa, ser humano, putz, caramba, que pessoa linda. Então, a gente enxerga aquilo o qual o coração está transbordando. Então, quanto mais a gente se ama, mais a gente é seletivo também, a gente não aceita qualquer coisa, a gente não aceita qualquer um, a gente não entra num relacionamento a qualquer custo, tá? Então, a gente entende que, poxa, eu me amo, eu mereço melhor. Poxa, eu quero alguém, eu não quero qualquer coisa, eu não quero migalhas. Eu quero alguém que me ame, que seja recíproco, que me respeite, que queira crescer junto comigo. Então, a pessoa que se ama, ela não aceita qualquer coisa. Isso para ela é inadmissível, porque ela sabe que, primeiro, a pessoa que se ama, ela não vibra na escassez. Isso é muito comum. O dependente emocional dele achar que, poxa, se fulano, ele morre de medo de rejeição, tá? O dependente emocional, ele morre de medo de ser largado, de ser abandonado, trocado, traído. Para ele, isso é quase a morte. Porque o outro fazer isso é como se fosse uma condenação. Olha, você não tem valor. Viu só? Tô te trocando por outra. Então, o dependente, para ele vai fazer de tudo e mais um pouco para, nossa, suprir todas as necessidades do outro, muitas vezes esquecendo das próprias necessidades, e para não ser largado nem deixado de jeito nenhum, né? Então ele morre de medo disso, de ser largado, trocado, abandonado. Isso para ele é um sofrimento assim brutal, né? Deixa eu ver só se eu pulei alguma pergunta. Então vamos lá, pessoal, continuando. E aí, o que acontece com o dependente emocional? Por não se autoconhecer, aqui uma pergunta. Você acha que seria viável falar sobre isso com uma pessoa que não tem essa consciência? Acho que ela não entenderia, né? Então, aí que tá. O que acontece é que eu vou falar o trecho de um livro que eu li recentemente, que eu achei maravilhoso, por sinal, que é o Luz no Caminho, da Mabel Collins. É um livro pequenininho, fininho, mas poderoso. E já no início do livro, ele falava assim: olha, o conteúdo que tem nesse livro, o que você vai adquirir de transformação, tem muito mais a ver com a sua capacidade de meditar sobre o que está escrito do que de fato sobre o que está escrito. E eu achei aquilo sensacional. Porque você pode estar, vamos supor que, sei lá, que fosse uma caneta de ouro, tá? Estou com uma caneta de ouro nas mãos. Se eu não sei que essa caneta é de ouro, para mim é indiferente. Então, se uma pessoa, se ela tem acesso a um livro espetacular,
mas ela não consegue internalizar a profundidade das palavras, das frases que ela lê nesse livro, é indiferente. Se ela não conseguir processar, se ela não conseguir meditar naquilo que ela está ouvindo, se ela não abrir um campo para, nossa, eu vou pensar sobre isso, se ela não se permitir, não haverá muita mudança. Porque a consciência, gente, ela acontece de formas diferentes para pessoas diferentes. Então, às vezes, a gente. É claro que, para a maioria das pessoas, a consciência se dá através da dor, porque a dor é um veículo poderosíssimo de consciência. No entanto, a gente sabe que tem pessoas que passam por momentos extremamente dolorosos, desafiadores, e elas não crescem com isso. Elas se colocam numa posição de vítima. Nossa, olha o que a vida fez comigo. Nossa, viver é muito ruim, eu não merecia e tudo mais. Ela se coloca numa posição de vítima e ela joga fora todos os aprendizados daquela experiência. Então, consciência é algo que se dá de forma diferente para pessoas diferentes. Às vezes, tem pessoas que ampliam a sua consciência só observando o outro. Alguns através da leitura, outros através de experiências traumáticas, outros através de cursos, de meditação. A verdade é que as formas para se ampliar a consciência são infinitas. Não existe a fórmula ou o jeito certo. Boa noite, pessoal que está entrando, bem-vindos. Então, inclusive, gente, olha só, dependendo do nosso estado emocional, a nossa consciência fica comprometida. Ou seja, se eu tô com raiva de alguma coisa que tenha me acontecido, a minha consciência está automaticamente comprometida naquele momento, porque a emoção sequestra a razão. Então, para uma pessoa, né, que não é que as pessoas não têm consciência. A consciência, no meu entendimento, é como se fosse uma bexiga. Então, eu assopro essa bexiga, ela tá larga. Eu solto o ar dessa bexiga, ela retrai. Então, a consciência é algo que, às vezes, né, ela tá muito ampliada e, às vezes, a gente está menos consciente. Às vezes, a gente está no piloto automático, às vezes, a gente está absurdamente desperto. Então, tem muitas variáveis que interferem na consciência. Mas, se uma pessoa querer, e aí entra a força motriz, que é a força do querer, se ela chegar e falar, olha, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu me permito, porque eu quero isso, ela abre um campo de possibilidades para si mesma, porque tudo acontece a partir de uma decisão. Né? Quer dizer, não é que tudo acontece, mas assim, a partir de uma decisão, abre-se inúmeras possibilidades. E aí vem aquela frase muito conhecida que tem várias frases, né? Uma de Rumi, aquilo que você está procurando, está te procurando também. E a outra frase é, quando a gente começa a dar os passos, o caminho se abre. Então, se colocar em movimento é essencial para autoconfiança, autoestima, né? Você se colocar ali no campo de batalha, se arriscar, errar muitas vezes, sim, a gente cresce com os erros, a gente vai errar muito, ninguém é perfeito. A gente vai errar muito. Então, a gente precisa ser mais tolerante conosco. Conosco, aceitar essa nossa essência, né, de aprendiz, entender que, poxa, tenho tanta coisa ainda para aprender, me aceito como eu sou, mas eu não me tiro do jogo da vida, eu não me tiro do campo de batalha. Eu aceito que eu sou, eu aceito que eu não tenho muitas respostas, né? Eu aceito que eu ainda estou aprendendo, mas eu vou continuar dando o meu melhor. Então, quanto mais você se permite, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais consciência. Então, está muito interligado.
Às vezes a consciência, por exemplo, eu tô lendo um livro, gente, sensacional, que eu acho que eu já comentei várias vezes com vocês, que se chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. E esse livro, depois eu vou fazer uma live sobre ele, tá? Porque ele é muito poderoso. Tem várias sacadas sensacionais. Eu tô grifando praticamente o livro inteiro, mas eu vou fazer um post e uma live assim que eu terminá-lo. E é um livro que eu tô lendo assim bem devagar. Eu tô lendo ele desde maio. Ele é bem grosso, são acho que 450 páginas por aí. E é um livro que agora que tá chegando no final, eu tô lendo mais devagar ainda, sabe? Não sei se vocês fazem isso também, mas quando eu gosto muito de um livro, eu começo a ler ele devagar, porque eu não quero que acabe. Mas por que eu tô falando isso? Porque às vezes, se você tá imersa na leitura, é claro que não é qualquer livro, né? Mas se você tá aberta, você cresce até com o que você tá lendo, dependendo da leitura. Você tira sacadas daquilo que você tá lendo, sabe? E isso afeta sim a sua consciência. Agora, respondendo a sua pergunta, você acha que seria viável falar sobre isso com uma pessoa que não tem consciência? Acho. Porque como é que uma pessoa que não tem consciência cria consciência? Não é que você tem a obrigação de ajudá-la, tá? Na verdade, assim, não é que eu vou forçar, eu vou fazer de tudo para aumentar a consciência dela. A gente não tem poder sobre o outro. Mas, se for da sua vontade ser luz na vida dessa pessoa, porque é sempre uma oportunidade, não é uma obrigação. Se você achar que faz sentido, eu acho legal falar com ela sobre isso. Se ela vai estar aberta ou não, não sabemos. Se ela vai estar disponível, se ela vai processar o que você vai falar, não sabemos. Mas tudo são tentativas. Então, de repente, pode ser que ela pegue alguma coisa dessa conversa. Então, eu acho que válido é. Não temos garantia, mas válido, eu acredito que sim. Não, não. Na verdade, assim, a Jéssica perguntou: então toda pessoa que é dependente emocional é de alguma forma uma vítima? Na verdade, a pessoa que é dependente emocional, né, ela é sim insegura, tem um baixo nível de consciência e baixo autoconhecimento, porque ela não consegue enxergar, ela não consegue enxergar nela o seu próprio valor, a magnitude que ela carrega dentro de si. Cada um de nós carregamos, né? Então, não é que todas as pessoas são vítimas. Não, na verdade, não são, tá? Todas. Eu não gosto de generalizar. Preciso até tomar cuidado com as palavras. Porque o dependente físico, uma característica muito forte é: não tenho certeza do meu valor. Acredito provavelmente que só não conseguirei. Dependo de alguém. Então, é como se essa pessoa não se visse capaz de alimentar o seu amor próprio. Ela acha que está condicionada a terceiros, a pessoas, ao externo. Então, ela tem uma dificuldade de entender que, primeiro, ela é uma adulta. E como adulta, né, o que acontece? A gente, quando se torna adulto, a gente tem responsabilidades que outrora não tínhamos quando criança. E essa, muitas vezes, é um desafio para o dependente emocional. Por quê? Junto com a responsabilidade, né, com o poder de decisões, vem o fato de, pô, se eu errar, eu errei. Eu não vou ter ninguém para culpar. Se eu tomar decisões equivocadas, eu vou sofrer as consequências disso. Então, o dependente emocional, ele também tem dificuldade de tomar decisões. Ele está sempre pedindo o aval de alguém, daquele que ele confia muito, ele está sempre pedindo opinião, e pede de novo, e fica inseguro, faço ou não faço? E aí ele pergunta 10 vezes, o que você acha disso? O que você acha que eu devo fazer? Então, ele tem uma certa dificuldade em tomar decisões. E são pessoas que, na maioria das vezes, não são protagonistas da própria vida. Tá? Então, a maior preocupação é: nossa, o outro não pode me deixar,
se o outro for embora, eu morro, não sei o que vai ser de mim. Então, o foco dela tá para fora. Ela não pensa, ela não se coloca em primeiro lugar. O foco dela não tá, poxa, quais são meus objetivos? Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso me desafiar e crescer cada vez mais? Como é que eu posso... Caramba, será que eu quero ficar com esse cara? Será que eu estou feliz com ele? Então, essas são questionamentos que dificilmente uma pessoa dependente faz. Porque ela acredita que se o outro... Nossa, eu preciso ter alguém a qualquer custo. Eu preciso ter alguém. Tá? Então, não é que necessariamente ela é uma vítima, mas por ser uma pessoa que se doa brutalmente, ela tem grande facilidade de atrair o quê? Pessoas que recebem em excesso. E aí a gente tem uma balança em desequilíbrio. Porque é como se atraíssem, né? Eu quero muito doar, quero muito provar o meu valor, eu quero muito fazer pelo outro e tal. E aí ela encontra um que vem para chupar, né? Um que só quer receber, 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 receber. Porque se ela encontra uma pessoa que é mais sensata no sentido de que tem uma boa autoestima, que tem muito claro os seus valores, que é uma pessoa virtuosa, a chance é que esse relacionamento não vá para frente, porque ela repele esse outro, porque o outro não é como se assim, é como se assim não, é como se fosse assim, aquele que quer entregar desesperadamente, ele vai buscar alguém que precise receber. Eu não sei se eu consegui explicar. Ou então uma pessoa que busca desesperadamente alguém que valide o seu valor, né? O que acontece? Ela tá se eximindo de uma responsabilidade que é dela. É dela. A gente é o nosso próprio construtor. Você, eu, somos os únicos responsáveis pela nossa felicidade. Por mais que a gente fale assim, Nathalie, mas nós somos seres sociais, né? As pessoas agregam na nossa vida. Sim, agregam muito. Pessoas são insubstituíveis, na minha crença. Né? Pessoas são insubstituíveis, no meu entendimento. Então, assim, uma pessoa que vai embora, igual aquela, não tem. O papel pode ser substituído. E nem todo papel. Porque o papel de pai, mãe e filhos não substitui. Mas um marido, você substitui o papel de marido. Você não arruma uma pessoa idêntica. Então, no meu entendimento, pessoas são insubstituíveis. O que eu substituo é, mais uma vez, no caso de relacionamento amoroso, eu substituo o papel de marido ou de esposa. Eu não substituo aquela pessoa. Entende? Então, o dependente, ele consegue novamente suprir as suas necessidades com uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa que chegar, ela vai se tornar dependente dele de novo. Porque ela não entendeu ainda que, poxa, cada um está numa jornada única, pessoal, exclusiva, individual, e que o outro, ele não consegue, como é que eu posso explicar? O outro, ele não consegue suprir os meus vazios, os seus vazios, ou de quem for. O outro não consegue. Eu até fiz um vídeo recente sobre isso. Por quê? Primeiro que o outro não está dentro de me construir. Quando eu falo em construção, seria no sentido da gente aprender a se amar, se valorizar, se priorizar. Deia, querida, boa noite. Tá? Então, quando eu falo em construção, vou dar um exemplo aqui nas mais diferentes áreas da vida. Se eu quero um corpo magro, eu vou ter que ter uma rotina de treino, de alimentação saudável, eu vou ter que dormir bem, porque isso influencia também. Então, eu vou ter que me construir. Se eu quero ter êxito profissional, eu vou ter que me construir. Eu vou ter que desenvolver minhas habilidades, minhas competências, minhas forças internas. Eu vou ter que me desafiar, sair da zona de conforto. Eu vou ter que divulgar o meu serviço.
eu vou ter que entregar o melhor de mim no meu trabalho, eu vou ter que me atualizar constantemente, eu vou ter que ler, fazer curso. Não é que tem que, mas faz sentido. Se eu quero resultados significativos numa determinada área da vida, eu tenho que colocar meu foco, minha energia ali. Eu tenho que depositar o meu tempo naquilo. Porque senão, como é que essa flor vai crescer e se desenvolver se eu nem sequer cuido dela? Se eu quero ter relacionamentos extraordinários, se eu quero aprender a me amar, se eu quero aprender a me priorizar, eu vou ter que aprender a fazer isso literalmente, muito além de palavras. Mais uma vez, palavras contam? Sim, muito. O nosso diálogo intrapessoal é poderosíssimo. Inclusive, se você é dependente emocional, eu vou compartilhar aqui algumas frases com você que eu gostaria que você se falasse diariamente. Que é a seguinte: primeiro, confio em você. Confio em você, meu amor, tá tudo bem. Confio. Confio na vida. Confio em Deus ou numa inteligência maior. Confio na sua capacidade. Nossa, tá doendo, né, Ná? Esses dias meu cachorro quase faleceu. Gente, que sofrimento. E assim, por mais que eu chorasse muito, ele voltou para casa, ele tá bem idoso, com vários probleminhas, mas eu pensei assim, nossa, eu quero que seja o melhor para ele. Que a dor fique comigo, mas eu não quero que ele sinta dor. E assim, eu fiquei muito mal, muito triste, muito triste mesmo. E chorei muito porque é desafiador, né? Eu acho que quem tem cachorro sabe, ou quem já perdeu um cachorro sabe o tamanho do desafio. Mas o que eu quero dizer? O tempo todo eu me lembrei de me acalmar. Calma, né? Tá tudo bem. Agradece, aceita o que chega até você. Aceita, agradece. Agradece a vidinha dele, agradece tudo que ele te proporcionou. Vai ficar tudo bem? Vai ficar tudo bem, eu tô com você. Isso dói, né? Eu te entendo, mas tá tudo bem. E aí, gente, eu tenho uma crença que é possível sentir paz mesmo nos momentos de dor. Paz e dor não são antônimos. Então, mesmo com dor, mesmo muito triste, o tempo todo eu estava muito desperta em relação ao que eu me falava. Então, eu dormia, antes de dormir, né? Fazia o meu ponopono, tá tudo bem, Deus enxerga além, você não tem todas as respostas, muita calma nessa hora. Eu gosto de me lembrar que a gente está numa viagem dentro de um planeta, né, que é o planeta Terra, que por sua vez está viajando no universo também. Então o planeta ele não é estático. Nós também não somos. A gente está numa experiência efêmera, vivenciando uma experiência terrestre, né, ou terrena, mas não somos estáticos. Então a vida pede isso, esse movimento, né, essa entrega. A vida pede decisões, pede ações, a vida pede encorajamento. E eu acredito que o tempo todo a vida fala coragem, coragem, ei, você coragem, você consegue. Olha, você precisa passar por isso, mas vai ficar tudo bem, é necessário. Então eu tenho essas crenças, né? E se você é dependente emocional, lembra-se de se priorizar. Como é que eu faço isso na prática? Nossa, o que eu quero fazer hoje? O que eu acho que agregaria na minha vida? Qual hábito eu acho que aceleraria os resultados que eu quero ter, que eu gostaria de ter? Nossa, tô a fim de ir no cinema, que filme eu quero ver? Nossa, eu tô a fim de ir no restaurante, que prato eu quero comer? Que amizades eu quero manter do meu lado? Como eu quero investir o meu tempo? Aonde eu quero investir o meu dinheiro? Nossa, como é que eu estou cuidando do meu tempo? Eu estou encontrando tempo para cuidar aqui da minha máquina, da carcaça, da casca? Como é que eu estou fazendo isso? Nossa, eu quero começar a nutrir a minha mente, eu quero uma mentalidade mais resiliente, mais forte. Como é que eu vou fazer isso?
Vou meditar, vou fazer o Ponopono, vou entrar na yoga, vou começar a terapia, vou começar o processo de coaching, vou entrar no grupo de desafio da Nathalie esse mês? Fica aqui a sugestão. Vou, sei lá, seja seletiva ou seletivo com a tua vida, com as tuas escolhas. Coloca consciência. Nossa, eu quero isso. Esse trabalho, estou feliz aqui ou vou começar a procurar um trabalho novo? Esse parceiro, a gente tem um relacionamento bacana, a gente está crescendo junto, existe amor aqui, existe respeito, existe reciprocidade ou só estou empurrando isso, ou está em banho-maria e estou levando? Então começa a se questionar, se trate de uma forma absurdamente amável, como se você tratasse, como você trataria as pessoas que você mais ama. Então, se respeite, tá? Eu gosto muito de fazer isso, faço com frequência. Isso também, nossa, obrigado, Ná. Obrigada. Quando eu acabo um livro, eu celebro. Quando eu termino um curso, eu me agradeço. Quando eu sou extremamente gentil, eu reforço isso em mim, é um valor muito forte da gentileza. Então, eu, Nathalie, eu não faço só o que eu gosto. Porque quando a gente entende que vai ser preciso fazer também coisas que a gente não gosta tanto, mas que são necessárias para o nosso amor próprio, a gente entende que, opa, essa decisão está na minha mão. Eu escolho. Então, esse final de semana, eu tive aula da mentoria e até tarde revendo as aulas gravadas. E é claro que para mim seria muito mais fácil ver um filme no Netflix. Mas eu falei, não, eu quero terminar logo isso aqui, eu quero rever essas aulas, é importante para mim, eu sinto que eu estou crescendo, então eu vou fazer isso. E essa autorresponsabilidade é essencial para quem tem dependência emocional. Porque quanto mais autorresponsabilidade, maior o seu poder de decisão, maior a sua consciência, mais rápido você entende que você é protagonista da sua vida, você é o construtor da sua felicidade. A sua felicidade não está nas mãos de ninguém. Se alguém for embora, você pode até sofrer, e a gente sofre, a gente chora, claro, somos humanos. Mas ninguém leva a nossa felicidade embora, porque a nossa felicidade, ela não está na mão de ninguém, ninguém tem a chave, ninguém. Então, a gente sofre, claro, mas a gente também se recompõe. A gente se reinventa, a gente se reconstrói, a gente aprende nesse processo. Então, só para. Deixa eu ver só se eu estou olhando a minha pauta aqui, eu gosto de fazer uma pauta. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que eu falei tudo. Só para concluir essa live. Tá. Como é que eu deixo de ser dependente? Como é que eu deixo? Autorresponsabilidade. Começa observando a sua vida. Sugiro que você pegue uma caneta e um papel e anote, por exemplo, quais são os momentos da sua semana que você mais sente prazer, que você mais gosta. Quais são seus rituais de autocuidado que você fala, putz, caramba, que legal, agora amanhã é dia de tal coisa. Por quê? Se por acaso você olhar para a tua vida, para os teus hábitos, falar, putz, na minha vida não tem nada de interessante na minha vida, exceto o meu parceiro. Eu vivo para trabalhar, para pagar boleto e para ficar com ele. Aí temos um desafio, tá? Porque ninguém deve ser o seu maior objetivo de vida, exceto você mesma. Se você vive para alguém ou por alguém, então é essencial que você comece a preencher a sua vida com coisas que você gosta, que fazem sentido para você. E eu sugiro fortemente que dentre os hábitos que você escolher criar, você coloque um que alimente a sua mentalidade. Como é que a gente faz para aumentar, não é nem aumentar, para você mudar a mentalidade, né?
e ter uma mentalidade mais resiliente, por exemplo, mais forte, mais empoderada, mais confiante, mais próspera. Como é que a gente faz isso? Uma das formas que eu acho extremamente eficazes é se desafiando. Porque quando você se desafia, você começa a bater metas que, uma vez que você percebe que é capaz de bater essas metas, você não tem como desver isso. Quando você percebe que é capaz, você é obrigada a redimensionar os seus limites. Então, vamos supor, eu acho que eu consigo correr 1 quilômetro. E aí você se desafia, no primeiro dia você corre 500 metros, no segundo dia você corre 600, no terceiro dia você corre 750 metros, no quinto dia você corre 1 quilômetro, no 10º dia você corre 1,5 quilômetro, você percebeu que você consegue mais. Que você consegue mais do que você achava que era capaz. Só um exemplo bobo, tá? Simples, bobo não, mas simples. Então, escolhe alguma área da sua vida que você gostaria de ter resultados diferentes. Opa, deu uma travadinha. E se desafia, cria metas. Cria metas. Nem que seja micrometas que te levem ao êxito desse desafio, desse objetivo maior. Mas se desafie. Porque quando você se vê realizando, quando você se percebe capaz, né? Isso é irreversível. Nada pode ser mais forte, inclusive para quebrar crenças negativas, do que você perceber que é capaz. Que você consegue. Que você, nossa, eu achei que não conseguia isso e, meu Deus, olha só, consegui. Gente, fazer live, para mim, há 3 anos atrás, era algo assim inconcebível. Eu pensava, meu Deus, eu vou ligar a câmera e caramba, ai não, tenho medo. E se eu esquecer? E eu vou te falar, até hoje eu esqueço ainda algumas coisas. Só que o que mudou? A minha aceitação, a minha tolerância comigo, o meu auto-perdão, a minha compaixão. Então, sim, eu vou errar, sim, em alguns momentos eu vou esquecer a linha de raciocínio, sim, em alguns momentos eu vou falhar, a internet acabou de travar aqui, mas eu me comparo com quem, eu vejo quem era a Nathalie de, sei lá, 1 ano atrás, 2 anos atrás. Quem é a Nathalie agora? Então, eu aceito que eu estou no processo. Eu aceito que esse processo, muitas vezes, sim, ele tem altos e baixos, né? Evoluir não é um foguete que você entra e... Evoluir, muitas vezes, vai ser degrau por degrau. Evoluir, progredir, muitas vezes, vai demandar tempo. Dependendo do que exatamente você quer evoluir, quiçá anos. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente se amar, por exemplo. Da gente de sermos amorosos com os nossos erros. Porque a gente precisa ser o nosso maior encorajador. Nosso melhor amigo ou amiga. A pessoa que vai nos apoiar sem nenhuma condição. Não precisa acontecer nada, Ná. Eu tô com você e eu tô com você por toda a eternidade, minha querida. Você tá com você por toda a eternidade, então seja sua maior apoiadora. Acredita, confia, se desafie. Agora, eu gosto sempre de lembrar que os caminhos para o autoconhecimento são infinitos. Assim como para a expansão de consciência. O mais importante é o que você está disposto ou disposto a fazer. O que você se compromete a ter consistência. Agarra isso com unhas e dentes. Faça acontecer. Se permita. Crie os seus movimentos a seu favor. Faça mais do que faz sentido para você. Faça mais do que te traz paz. Faça, sabe? Lembra quais foram os momentos que você mais se sentiu feliz, realizada ou realizado, mais plena ou pleno? O que aconteceu? Se desafie, vale a pena.
Gente, crescer é viciante. É viciante. É um caminho que a gente toma que é irreversível. E quando a gente se recusa a crescer, vem a vida bem generosa, né? E nos convida, olha, cresce, você está pronta, pode ir, confia. Então, quanto mais você fizer, né, colocar a mão na massa daquilo que faz sentido para você, daquilo que te faz bem, mais autoestima, mais autoconfiança. Observe também quem são as pessoas que você passa a maior parte do tempo. Isso é uma coisa que eu falo muito. A gente é a média dessas pessoas. As crenças são contagiáveis. Então tome muito cuidado com isso. Valquíria, querida, boa noite. Eu não me via dependente, estava entrando num estado de tristeza profunda e perda de amor pela vida. Isso é comum na pessoa que é dependente emocional. Porque ela acha que, para ela estar bem, para ela estar feliz, o outro é como se estivesse nas mãos do outro. É como se não fosse responsabilidade dela. Né? Então, ela delega uma função, né? Algo que, no meu entendimento, é indelegável. O outro não é detentor da minha felicidade. Se a pessoa for inteligente, vai refletir sobre tudo o que você está falando. Eu, antigamente, me encaixava perfeitamente nessa live. Graças a Deus, eu acordei e hoje sou feliz de verdade. Show, Dri, isso aí. Sempre seremos capazes. Depois, poderia comentar o nome do livro? O livro que eu tô lendo, gente, talvez você deva conversar com alguém. Eu não sei se eu indicaria esse livro de cara para vocês, caso vocês me digam que não têm o hábito da leitura, porque o livro é assustador, tá? Ele parece uma lista telefônica. Talvez, assim, a ideia é que você. Como é que eu posso dizer? É um livro que vai demandar uma certa entrega para você ler, refletir. É uma leitura que vai demandar tempo, eu acredito, né? Que nem eu falei para vocês, eu comecei a ler esse livro em maio. É claro que as pessoas são diferentes, mas é um livro denso. Mas é um livro assim, eu recomendo, tá? Eu só tô avisando para não assustar vocês. É um livro grosso e tem momentos do livro que não é interessante, tem, mas os momentos que são interessantes é brutalmente interessante. E aí tem as partes que são mais maçantes, mais chata, aí vem uma sacada fenomenal. Então o livro é assim. Minha sugestão, entra na Amazon depois. Eu faço muito isso, gente. Eu adoro ler reviews de livros. Ler os reviews são excelentes. Então é um livro que eu gostei muito. Se você quiser começar por um livro menor, mais fino, se você não tiver tanto tempo para ler, eu sugiro outros livros. Gente, tem tanto livro bom. Nossa Senhora. Tem O Profeta, de Gibran. Gosto muito dos livros da Rupi Kaur, Bob Proctor, Napoleão Hill. Gosto muito dos livros da Louise Hay, Você Pode Curar Seu Coração. Você pode curar... Tem vários nessa linha de Você Pode Curar Seu Corpo, se não me engano. Nossa, são muitos livros. Olha, eu vou sugerir um livro. Como é que é aquele nome daquele livro? Meditação Andando. Vou sugerir esse livro. Um livro pequeno, fino, e que tem insights muito poderosos. O outro livro que eu indico, que agora me veio na cabeça, é A Magia, que é um livro que fala só sobre gratidão. Que mais? São livros assim que... Não sei, se de repente vocês estiverem sem tempo para ler, vocês vão ler rapidinho. Mas, nossa, tem tantos livros bons, gente. Qualquer dia eu vou fazer uma live sobre isso. Os livros da Rupi é no estilo de poesia, então eu me identifico com a leitura dela. É bem, bem acolhedor. Os livros do Gibran também tem uma pura filosofia de uma profundidade assim muito grande. Que mais?
conforme eu for lendo... eu tenho um... Como é que fala? Eu fiz um destaques dos livros que eu estava lendo, se vocês quiserem ver, tá escrito livros, aqui no Instagram. E eu fui colocando o que eu achei de cada livro, tal, que eu li no ano passado. Eu tinha feito uma meta de ler 50 livros, não consegui bater essa meta. Eu li acho que 30, se não me engano. Os 30 livros que eu li, eu postei lá o que eu achei, se vale, se não vale. E tem os que eu amei absurdamente, outros que eu não gostei tanto, eu postei lá, se vocês quiserem ver depois. E se vocês tiverem sugestões de livro, também mandem para mim, que eu adoro receber, tá? Principalmente se ela for dependente financeiramente. Tem essa questão. Que quando o dependente emocional é também dependente financeiramente, aí que dificulta ainda mais as chances dessa pessoa terminar um relacionamento que eventualmente possa ser tóxico ou destrutivo. Porque ela se vê sem possibilidades. Ela acha que não posso, minha vida é com essa pessoa. Nossa, eu não tenho nem para onde ir sem ela. E aí fica um desafio ainda maior. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Dri, Miriam, pessoal, Margarete, Amanda. Pessoal que entrou, muito obrigada. Exatamente, Maristela. Com a maturidade, a gente fica mais seletiva. Aprende a se valorizar. Concordo. A gente fica muito seletivo. É impressionante. As prioridades mudam. Alguns hábitos perdem o sentido. Ixi. Amanda, querida, gratidão. Luciana, muito obrigada pelo feedback. A Deia, que eu lembro quando você iniciou as lives, era complicado ali, viu? E eu sou uma pessoa extremamente tímida, então as lives, quando eu comecei, não eram tão boas não, viu, gente? É verdade. Amanda, querida, pessoal, muito obrigada. Eu não li esse livro, As 5 Feridas Emocionais, não li. Quem é o autor? Não li, não. Eu ouvi o audiobook do... Não é As 5 Feridas, é outro nome. Como é que é? Minha linda, obrigada. Tem um livro que não é assim... Esse As 5 Feridas eu nunca tinha ouvido falar. Eu já ouvi... O que eu ouvi de audiobook, que tem até disponível no YouTube, não é As 5 Feridas, é As 5 Linguagens do Amor. Bem interessante também. André, querido, bem-vindo. Pessoal, vou ficando por aqui. Gente, agora vai ter live só semana que vem. Eu vou retomar as lives do Desconstruindo Crenças. Eu só estou com a agenda um pouquinho apertada, mas até o segundo quinzena de setembro, devo voltar com as 2 lives semanais. E aí eu aviso vocês. Então, a próxima live vai ser na próxima segunda-feira, tá? Não vai ter live essa quinta. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? E é isso, pessoal. Nesse mês de setembro eu vou divulgar, vou lançar o meu desafio com muito carinho aqui para quem está buscando autoestima, amor próprio, autoconfiança. Então, é um desafio muito prático. Quem quiser participar, vou estar postando logo mais sobre ele, tá? Pessoal, muito obrigada. Um excelente dia, excelente vida para nós, porque é isso que a gente merece. Uma excelente vida. Tá? Então, se reconheçam, se valorizem, se amem, se priorizem, se agradeçam. Um dia de cada vez a gente faz o que a gente consegue. Tá? Lembra disso também, que você está dando o seu melhor. E confiar sempre em você. Sempre. Combinado? Gratidão, pessoal, e nos vemos na próxima